Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje. E o tema que nós vamos trabalhar é sobre a formação das cadeias de montanhas. Ok? Então, vamos analisar um pouquinho esta imagem e falar a respeito dela, né? Bom, o que acontece é que as placas tectônicas elas se movimentam. Isso não é novidade, nós já falamos em outros bate-papos sobre isso. Agora, quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, né, originando o que? As cadeias de montanhas, que também são chamadas, né, de cordilheiras. Então, acredita-se que foi dessa maneira que surgiram o quê? As cordilheiras dos Andes, né, no continente americano, dos Alpes europeus e do Himalaia, no continente asiático, tá bom? Então, o que nós vemos aqui nessa imagem? Nós vemos aqui duas placas. Eu tenho essa placa aqui, que vem para cá, e essa placa aqui, ó. O que acontece? Elas estão em sentidos opostos, ou seja, esse aqui é a seta que indica o movimento dessa placa, e essa aqui é a seta que indica o movimento dessa placa. Então, o que acontece? Enquanto uma ela vai no encontro das duas placas, ela se choca e ela desce, né? Por ser menos densa, né? E a outra, por exemplo, ela vem nesse sentido e vai empurrando. Só que quando ela empurra, o que acontece? Ela vai fazendo isso aqui, ó, vai aumentando este movimento, esse processo aqui, ó. Isso aqui vai dando origem ao quê? Às nossas montanhas. É claro que isso aqui não acontece de um dia para o outro. Acontece ao longo, né, de milhões e milhões de anos. Então, este é o nosso a representação de como que surgiu aí as montanhas, né, as cadeias de montanhas ou as cordilheiras. Agora, quando a gente muda a imagem, né, nós temos uma outra imagem aqui também falando de como que surgiu, daí nesse caso, lá no Himalaia, lá a placa, né, que foi se aproximando do continente e dando origem aí às cadeias de montanhas, tá, lá do Himalaia. Então, vejam bem, essa imagem ela é o que? A placa indo-australiana, que é esta aqui. Opa, deixa eu trocar aqui. Que é esta aqui. Em 4 momentos, tá? Ela está em 4 momentos. Este processo de aproximação da placa indo-australiana em direção à placa euroasiática, que é essa aqui, continua até hoje, né? E ocorre muito lentamente. Então, esse movimento ainda existe. Tá? E devido a isso, a cada ano as montanhas ficam poucos centímetros mais altas. As montanhas aqui nesta região, tá? Elas estão o quê? Crescendo. Nós praticamente não percebemos isso, mas, né, se você for fazer um estudo dentro assim de 50, 60 anos acompanhando essa altura, a gente consegue perceber que surgiram aí, aumentaram centímetros. Mas só voltando, neste momento nós estamos aí numa posição aproximadamente 71 milhões de anos atrás. Depois, nesse aqui, segundo momento, nós estamos a aproximadamente 55 milhões de anos atrás. Aqui nós estamos a 38 milhões de anos, né? E aqui nós estamos, ó, na posição atual. Então, essa placa, querendo ou não, ela veio se deslocando, tá? Neste sentido, e ela vem fazendo isso até hoje. Então, o que a gente pode dizer aí, ó, né? Que a localização da placa indo-australiana, né, está ocorrendo que em diferentes momentos, ou seja, ao longo de milhões de anos, até colidir aí com a placa que é a placa euroasiática, tá? Que é esta aqui. Bom, o que eu tinha para falar com vocês é sobre isso, a questão de que as placas continuam se movimentando e isso ajuda a contribuir no surgimento, né, das cordilheiras ou das cadeias de montanha. Esse é um do que pode acontecer com este movimento. Daqui a pouco a gente vai ver a questão de terremotos, de tsunamis e assim por diante, ok? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.